Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por ocasião de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assim o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se podem revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhes: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-lhe na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuaste serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra à porta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então
O rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuaste serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. E o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados eles na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amanhã eu voltarei com vocês contando mais quanto à história de Daniel. Entenda que a história de Daniel na cova dos leões vem mostrar a fidelidade de Deus em proteger os que confiam nele. É impressionante como os filhos das trevas trabalham, não é mesmo? Eles sabiam que não poderiam atingir Daniel devido à sua integridade. Então eles criaram uma lei para destruí-lo. E com a astúcia e covardia, convenceram o rei a sancionar aquela lei. Mas Deus colocou Daniel em prova devido à sua integridade. De acordo com a narrativa de Daniel, Daniel era sábio e fiel ao Senhor, e mesmo diante de tantas injustiças, Daniel resistiu às conspirações maldosas. Às vezes, passamos por situações onde há muitas conspirações, muitos levantes contra nós mesmos, mas se você buscar a Deus em oração, o Senhor te exaltará. Creia, se você crê, o Pai nosso que estás nos céus repreenderá todo levante contra a sua vida e te colocará de pé. Você crê? Se você crê, ore e agradeça a Deus pelos muito que Ele tem feito na sua vida, por todos os livramentos. Daniel, ele não perdeu o seu foco, nem mudou o seu hábito de falar com Deus. 3 vezes ao dia ele orava. Tudo que o diabo quer é que nós sejamos displicentes e esqueçamos de orar a Deus. Mas se você for fiel a esse Deus, Deus te exaltará. Faça como Daniel, não tema, pelo contrário, priorize o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente e amanhã eu estarei aqui para dar continuidade à história de Daniel. Sejam todos muito abençoados
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Lembre-se, somos uma grande família, família de Deus. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui sempre trazendo uma palavra amiga para vocês. Tchau!